O diálogo com Carlos Josafá será feito com Olavo Carvalho, que é filósofo, diretor do Seminário de Filosofia e da editora da Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, é colaborador do jornal Folha de São Paulo, também do Jornal da Tarde e das revistas Bravo e República. Premiado o Olavo de Carvalho por uma obra inédita sobre o profeta Maomé pela Universidade de El-Azhar, no Egito, e também pelo Reino da Arábia Saudita. Olavo é autor, entre outros livros, de O Jardim das Aflições, Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil, que é uma obra de 1995, e também O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, que já está na 6ª edição do volume 1 e já na 2ª edição do volume 2, em 1998. Olavo, não é anacrônico falar em moral? Não é uma coisa que já perdeu a valia, já é uma conversa meio romântica, mais para o século XIX do que para o final do século XX? Não, é o que dizem, mas dizem muita coisa também. Uma coisa que chama a atenção da gente é o seguinte, é que por um lado, hoje em dia você vê predominar as concepções de tipo relativista. Quer dizer, que todas as morais se equivalem, que todas elas são puras convenções ou criações culturais. Mas, por outro lado, você vê nas mesmas pessoas que advogam teorias ou concepções relativistas, você vê às vezes uma indignação moral muito profunda. E eu acho que nunca se duvidou tanto da moral na esfera intelectual e nunca as pessoas se apegaram tanto a ela do ponto de vista emocional. Quer dizer que pensam como relativistas, mas na hora H julgam como absolutistas. Esse simples fato mostra já uma divisão da mente humana. Quer dizer, o intelecto vai para um lado, mas os sentimentos, as atitudes reais vão por outro. Ora, o que as pessoas dizem nunca importa, importa o que elas realmente fazem. Isso quer dizer que mesmo dizendo que a moral é mera convenção, é como se fosse uma bolha de sabão sem sentido algum, na hora H se apegam a ela e julgam de acordo com ela. Isso quer dizer que as nossas ideias não estão atendendo às necessidades reais das pessoas para fundamentar a sua conduta. Isso quer dizer que o problema da moral é tão atual hoje quanto em qualquer outra época. Não tem nem dúvida, quer dizer, o politicamente correto é um código moral. Na verdade, o conteúdo dele, a meu ver, é imoral. Mas para ser imoral é necessário que tenha uma estrutura de tipo moral. Quer dizer, é um código que separa o certo do errado, o aceitável do não aceitável, de acordo com o critério dos grupos interessados. Apenas a diferença é que o politicamente correto ele tem um fundamento diretamente político. Quer dizer, ele expressa o interesse e a vontade política de determinados grupos. Mas, ainda assim, você vê que o grupo ofendido, ele reage como se a ofensa fosse objetivamente imoral e não apenas contrária à sua política. Porque quando a divergência é apenas política, aí se introduz, vamos dizer, um fator um atenuante, um fator de tolerância. Por exemplo, uma pessoa pode ser inimigo político da outra, mas nem por isso vai considerar um sujeito mau ou imoral. Mas hoje em dia, dentro do código do politicamente correto, as ofensas encontram reações de profunda indignação moral. Quer dizer que o indivíduo que fere o interesse ou vamos dizer, o orgulho de uma determinada comunidade, ele é condenado como se ele fosse um pecador ou às vezes um criminoso. Não é isso? E o senhor acha o conteúdo imoral por quê do politicamente correto? Pelo simples fato da origem política, oportunista. Você vê que... Um exemplo, Olavo. Bom, eu lhe dou um exemplo. Você sabe que uns anos atrás o presidente do Zimbábue, acho que Robert Mugabe, ele ficou indignado com a interferência do establishment gay norte-americano na educação do seu país, e mandavam para lá comissões e davam palpite no Ministério da Educação e queriam moldar tudo aquilo de acordo com a preferência deles. O Mugabe ficou indignado com isso, achou que era uma interferência estrangeira indevida e mandou todo mundo embora. Bem, o mundo inteiro caiu de pau em cima do pobre Mugabe, embora dentro do Zimbábue ele tivesse apoio integral da população. E a população o aplaudiu, mas no resto do mundo, na Suíça teve passeata contra ele, o chamaram de criminoso, de preconceituoso e até de genocida, né? Muito bem. O que a gente vê? Onde foi parar a antiga autodeterminação dos povos? Quer dizer, o princípio da autodeterminação dos povos, que foi durante um século proclamado, defendido por todo mundo, de repente ele é revogado em função do interesse de um grupo em especial. A gente vê, essa conduta ela é flagrantemente imoral.
Bem, é possível as duas coisas, é possível você juntá-las, é possível separá-las. Quer dizer, Aristóteles, quando falava em política, a política dele significava, na verdade, o estudo da estrutura social como um todo. Seria o que hoje, mais ou menos o que hoje nós chamaríamos as ciências sociais, tá certo? E mais modernamente se emprega a política num sentido mais limitado, quer dizer, naquele sentido do Carl Schmitt. Quer dizer, a política é aquele confronto onde tudo está resumido nos termos amigo e inimigo. Quer dizer, você está no meu partido ou está no partido contrário. Porque se um determinado conflito tiver um conteúdo ético ou moral específico e possa ser resolvido mediante argumentação moral, ele já não é um conflito puramente político. Quer dizer, Carl Schmitt foi um dos doutrinários do Estado nazista, mas na realidade a ideia dele hoje é mundialmente aceita, quer dizer, estão todos schmittianos ainda que não o confessem. Eu acho que eu sou o último que não é. Mas, hoje em dia, você vê, num mero confronto partidário, tipo amigo e inimigo, meu partido, partido contrário, as pessoas têm emoções de tipo moral, perfeitamente indevidas no caso, porque não é, objetivamente falando, não é imoral você ter uma ideia política diferente da minha. Porque se a nossa diferença for de ordem moral, bem, nós podemos resolvê-la pelos instrumentos da filosofia moral ou ética. É só quando não tem esse conteúdo e tem que ser resolvido num conflito tipo amigo e inimigo, cuja última instância é precisamente a guerra, só aí nós podemos dizer que é um conflito puramente político. Né? Quer dizer, hoje existe uma certa confusão entre os dois domínios, no sentido de que as emoções morais, sobretudo de tipo de condenação moral, são usadas como instrumentos, tá certo, de uma luta meramente política. Quer dizer que o fato do outro pertencer a um outro partido deixa de ser um simples conflito político e se torna uma questão vamos dizer, da virtude e do vício. Carlos, querer Olavo, é imoral querer o poder? Bom, muito bem, o que é o poder? Para entender o que é o poder, nós temos que encará-lo não como substantivo, mas como um verbo. Quer dizer, poder é ter uma determinada possibilidade de ação. Você querer essa possibilidade em si mesma é totalmente absurdo. Você só pode querê-la em função de algo que você deseja fazer, de um valor que você deseja realizar. Se você disser o amor do poder pelo poder, eu digo, bom, esse é um vício, é uma coisa absolutamente sem sentido. Mas, e é justamente por causa desta autonomia do poder em todo o ciclo moderno, é que acontece uma coisa espantosa, quer dizer, toda a nossa história registrada, os livros, textos das escolas, o ensino universitário, todo mundo diz que o ciclo moderno é marcado pela ampliação dos direitos e pela democracia crescente, pela igualdade crescente. Mas basta você examinar a coisa com um pouco mais de cuidado, você vê que qualquer governante de hoje em dia, ele tem um poder infinitamente maior do que qualquer rei da Renascença, do que qualquer senhor feudal da Idade Média, ou do que qualquer imperador da Antiguidade. Por exemplo, quando a gente vê que um governante é capaz de fazer, como o Stalin, desloca 60 milhões de pessoas daqui para lá. O senhor está trabalhando aqui, manda os 60 milhões para lá, sem consultá-los. Digo, se desse uma ideia dessa para Átila o Uno, ele acharia uma coisa extremamente desumana e, na verdade, impossível. Ele diria, nenhum ser humano pode ter tanto poder assim. Está compreendendo? Então, vamos dizer, os direitos, a parte jurídica, de fato, sofreram um progresso. Quer dizer, os direitos nominais, eles foram ampliados. Mas a quantidade do poder do governante é cada vez maior em relação à impotência do governado. Isso aí é o resultado de vários séculos de política maquiavélica, onde o poder é considerado um objetivo em si mesmo. Os objetivos da política, veja, eu jamais digo o que os políticos deveriam fazer, ou o que qualquer pessoa deveria fazer, não tem nenhuma fórmula de mundo. O ponto que eu acho que nós deveríamos refletir aí é o seguinte, é que quando hoje as pessoas tomam atitudes relativistas, esse relativismo só vale para os outros. Porque quando se trata de saber o que é bom ou mal para elas sempre sabem. E eu acho que isso acho que é um princípio universal, o famoso ama teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que se eu presumo saber o que é bom para mim, tá certo? Eu tenho uma certa medida para poder descobrir o que é bom para o próximo. O que eu não posso é dizer que todos os valores são indiferentes e iguais no que diz respeito às pessoas, e quando chega no meu próprio caso, aí não, eu já estabeleço uma nítida diferença entre o que é bom e o que é mal para mim. Tá certo? Se me oferecerem, por exemplo, um
um belo prato, um filé, etc., ou então um tapa na cara, eu certamente vou escolher o filé, porque eu sei o que é bom para mim. E para o outro não. Na medida onde eu admito que existe um bom para mim, é preciso que haja algo objetivamente bom para os outros e que não dependa inteiramente da opinião arbitrária deles. Porque eu não posso mudar de opinião, dizer, não, eu prefiro o tapa na cara. Ninguém faz esse tipo de escolha. Quer dizer que nas escolhas pessoais predomina uma objetividade. Isso, no fundo, talvez possa servir de guiamento até para um político. Quer dizer, ele sabe o que é bom para ele. Portanto, quando ele fizer um mal aos outros, ele também sabe o que está fazendo. Existe alguma imoralidade na situação Clinton-Levinsky? Bom, existe imoralidade para tudo quanto é lado. A primeira imoralidade, a gente está falando tanto desse assunto. Você vê, Bill Clinton é um sujeito que ele se apropriou de 800 fichas de inimigos políticos dele, que estavam no FBI, às quais ele não poderia ter sequer acesso. Ele pegou e conserva com ele na Casa Branca. Além disso, mandou passar a tecnologia nuclear para a China, colocando em risco a segurança do próprio país. Ele fez um monte de coisas realmente graves. Agora, se ele bulinou a tal da Mônica ou não, nós ficamos discutindo isso em face de problemas tão grandes, é uma imoralidade. Segunda imoralidade é essa senhorita ter guardado essa informação durante tanto tempo para depois tentar tirar um proveito dela. Quer dizer, ele agiu apenas de acordo com o instinto humano. Quer dizer, a garota está lá dando sopa, ele bulinou. A carne é fraca. E isso não é uma Ele não agiu nem com premeditação, nem com perversidade. Quem agiu com perversidade é ela. É ela e todos os inimigos e supostos aliados políticos dele. Eu tenho a impressão que não conseguiram, é mais ou menos um caso como o Al Capone, não conseguiram pegá-lo por nada de grave, então decidiram pegar por esta bobagem, tá certo? Agora, sempre que se discute questão de moral sexual, a minha primeira reação é a do Pirandello, mas não é uma coisa séria. Quer dizer, a moral deve tratar de assuntos verdadeiramente graves. Ora, a nossa conduta sexual, ela dificilmente tem consequências temíveis para os outros seres humanos. Não é isso? A não ser que o sujeito seja muito feio, não é isso? E aquela que transa, ele vai ficar traumatizado. Essa é a única consequência temível que pode ter. Vamos dizer que a moral, na medida onde exija, por exemplo, vamos dizer, um casamento monogâmico, ela está se referindo a um certo padrão ideal de perfeição, que nós podemos imaginar até miticamente, um casal primordial, que permanecesse junto a vida inteira. Ora, um conselho de perfeição não pode ser incorporado ao Código Civil como uma coisa obrigatória. Quer dizer, seja perfeito, seja santo, porque senão o Estado te pune. É justamente por causa desta obsessão com a moral sexual que toda a literatura ocidental tem como assunto predominante o quê? O adultério. Isso é só na literatura do Ocidente que acontece, só se fala disso. Você lê Balzac, Stendhal, Dostoiévski, 80% é adultério. Em comparação com isso, eu vou lhe dar um outro exemplo, se é que temos tempo para prosseguir nesta questão. No mundo islâmico se conta uma história do califa Osman, que foi um dos primeiros sucessores de Maomé, e que, como o próprio Maomé, era um homem sábio. E diz que ele, durante o mês do Ramadã, estava caminhando lá pela cidade e ouviu uma barulheira numa casa, um ruído. E se aproximou e viu que estavam lá homens, mulheres peladas, né, fazendo uma bacanal, né? Pernas voando para todo quanto é lado, vinho rolando. E durante o mês do Ramadã, tá certo? Você não pode, durante o dia, né, nem comer, nem tomar água, nem ter relações sexuais. E seria, vamos dizer, uma transgressão gravíssima. Então ele foi, arrebentou a porta e deu a famosa ordem: esteja preso. Né? E os camaradas responderam: falaram, não, ao contrário, o que você está fazendo é muito pior, porque você violou a nossa privacidade. Diz que Osman baixou a cabeça, pediu desculpa e foi embora. Esse é um homem sábio, tá certo? Então, para mim, não me importa o que Bill Clinton tenha feito com a secretária. Eu acho que muito pior do que ele transar com a secretária é transar com a mulher dele. Em primeiro lugar, preciso dizer que a Igreja Católica sempre foi o bode expiatório de todos os nossos males e os nossos problemas. Porque enquanto a civilização do Ocidente foi efetivamente cristã, que seria mais ou menos até a Renascença, havia uma atitude de muito mais tolerância, compreensão e bondade com essas coisas. Esse moralismo acusatório, ele cresce na medida em que se afirma o moderno Estado leigo, ao contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam, não teve na Idade Média, a igreja oprimia todo mundo. Não, você estuda os costumes reais e você vê que, embora houvesse uma condenação explícita, tá certo? Por exemplo, do pecado de adultério,
e não era perseguido e punido como o pune o Estado leigo. Você vê o famoso episódio que todo mundo cita, de Abelardo e Heloísa. Ele foi lá, transou com a menina, daí foram lá, até caparam o sujeito. Fala, não, eles não o caparam porque ele estava transando com a menina. Não, todo mundo sabia que ele estava fazendo isso. Então todo mundo dizia, não fica muito bem, porque você é um professor, mas isso era o máximo que se fazia. Quando ele casou em segredo com ela, aí que a família se irritou. Está entendendo? Quer dizer que enquanto estava lá, assim, atrás da escada, está entendendo? Tá tudo bem, nós o aconselhamos a não fazer isso, mas não vamos puni-lo. Agora, no Estado moderno, acontece isso que está acontecendo, por exemplo, com Clinton. Veja você, Luís XIV tinha 28 amantes. 28. Tá certo? E o que a igreja fazia? Por exemplo, o grande orador sacro, Bossuet, tá certo? Que é um dos oradores mais eloquentes, uma das vozes mais belas da literatura universal. Bossuet subia no púlpito e descia o cacete disso, falava coisas horríveis, tá certo? O rei aguentava quieto, tá certo? Mas ninguém ia punir o rei por causa disso, nem o rei nem o cidadão comum, porque isso não é matéria de punição, isso é matéria de ensino, de admoestação e de exortação a um certo padrão de perfeição, tá compreendendo? Agora, o nosso moralismo atual, que é persecutório, paranoico, então, em vez de nós, a modernidade, assumirmos a culpa dessa porcaria que nós estamos fazendo, nós jogamos a culpa na Igreja Católica que não fazia nada disso. Isso é uma injustiça muito grande. Somos nós que somos moralistas. Esse moralismo que é fruto da laicização e não não tem nem dúvida. Clericalização. Não tem nem dúvida. Veja, a moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que o fiscalize de fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil você vai ter. Esse é um mecanismo de compensação. Quer dizer, a moral ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. Kant, o único absoluto. Para Kant é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada. Mas tem o quê? Tem o raio de imperativo categórico de natureza moral. Isso é maluquice. Quer dizer, imperativo coisíssima nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser. Está compreendendo? É livre, inclusive, para investigar a moral, é livre para questionar. Agora, a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga Igreja Católica todos os males que nós estamos fazendo. Mais religião, mais moral. Mais religião, menos moral. Você acha que o caso tomou essa dimensão por ser os Estados Unidos um país protestante e no Brasil não teria tanta repercussão assim por ser um país católico? Não tem a menor dúvida. Em nenhum país católico isso seria, essa coisa cresceria desta maneira. Não é isso? Quer dizer, os católicos são mais antigos e quem é mais antigo tem mais paciência com os outros, né? Eu não posso responder porque eu não assisto o programa Ratinho, não tenho a menor ideia do que se passa lá. Desculpe a minha falta de cultura de massa. Eu sei apenas que existe, mas nunca assisti. Tá certo? Outra coisa, eu não acho que o povo não sabe votar. Acho que o povo não sabe votar, a elite não sabe votar, os políticos não sabem votar e eu mesmo não sei votar. Tá certo? Eu acho, na verdade, que votar é quase impossível. É só você ver a lista de candidatos e ver o tempo que você tem para se informar sobre cada um. Eu, todas as vezes que votei na minha vida, eu confesso que eu votei quase no escuro. Por exemplo, eu votei muitas vezes no Dr. Ulisses Guimarães, quando ele era vivo, porque parecia uma bela figura naquele momento, né? Era um cara que estava lutando para a ditadura. Depois eu fui estudar a biografia dele, era um negócio horroroso. Bom, agora é tarde, agora já votei. Não cometi o pecado de votar no Collor naquele ano, assim, tomei o engolfe e votei no Lula. Mas também não sei se votei direito, não. Essa coisa de dizer que o outro não sabe votar, bom, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas, e a mídia? A mídia voltando ao negócio da mídia. Quer dizer, a mídia representa, sobretudo, a pressão de uma opinião coletiva uniforme que vai moldando as opiniões dos indivíduos. É claro que eu, nesse sentido, eu não acredito de maneira alguma nem em liberdade crescente, nem em autonomia da opinião, muito menos entre os jovens, porque eu até escrevi um artigo sobre isso. Diz assim, quando um jovem se rebela contra seu pai e sua mãe, ele está se rebelando contra dois
com o apoio de 2.000 que são os seus colegas de escola. Quer dizer, ele se integra numa massa, uma massa barulhenta, autoritária, mandona, a qual ele faz todo o sacrifício para ele ser aceito naquele meio, e depois ele se rebela contra aqueles 2 pobres coitados que ficaram em casa e acha que ele é um grande herói da rebeldia. Não, ele na verdade ele é um conformista, ele está aderindo à opinião da massa. Ele precisaria ser corajoso para, no meio desses 2.000, ele dizer: olha, quem tem razão é meu pai e minha mãe. Se ele fizer isso, ele será linchado. Então, o que há é uma participação maior na opinião das pessoas da mesma idade. Ora, mas isso é justamente porque, como nós falamos, uma massa uniforme é uma massa homogênea, não só nas suas opiniões, mas também nos seus sentimentos e às vezes na sua idade também. É para essa massa que a mídia fala e é a opinião dela que nós moldamos. Ora, a autonomia não consiste nem em ser conformista, nem em ser rebelde. A autonomia consiste em você ser conformista ou rebelde conforme as coisas, a seu ver, estejam certas ou estejam erradas. Se, por exemplo, se coincide com uma autoridade, eu acho que realmente que ela tem razão, eu a obedeço. E se eu acho que ela está errada, eu me rebelo. Quer dizer, a rebeldia não é um valor em si, assim como o conformismo e a obediência não é um valor em si. Há muita confusão nesse sentido. E quando as pessoas imaginam que elas estão ficando mais autônomas, elas simplesmente estão ficando mais rebeldes contra a autoridade mais fraca e obedecendo à mais forte. Qualquer sujeito que esteja disposto a argumentar em favor de coisas que ele não acredita, a persuadir os outros a acreditar naquilo que ele próprio não acredita, ele está violando um dos princípios básicos da moral, que seria o princípio da sinceridade. Quer dizer, a sinceridade significa o sujeito ser autor dos seus atos, reconhecer que é autor, e dizer como o ex-presidente Jânio Quadros: filo porque quilo. Aí o sujeito assume. Mas eu acho que a estrutura mesma da profissão, não só publicitária, mas jornalística, ela tem algo de errado ali no meio. Não sei bem o que, mas que tem um fundo de falsidade que não depende das intenções dos indivíduos, mas o próprio modus operandi da coisa é meio errado. Né? E produz fenômenos esquisitos como a moda. Você está falando da moda, né? Eu acho que não há coisa mais mentirosa, mais ridícula no mundo que a moda. A obsessão com a moda é uma espécie de compensação pela deselegância crônica do mundo burguês. Quer dizer, o burguês inaugurou esse tipo de traje aqui que é uniforme. Eu me lembro até uma vez o Roberto Campos, no dia do aniversário dele, né, vestido de smoking, ele disse: você vê que coisa, a gente, um ministro de Estado, no auge da elegância, ele fica igualzinho um garçom. Isso é o máximo que nós chegamos. Então, se você pegar o homem moderno, o burguês mais elegante, e compare esse sujeito com um sargento do exército de Napoleão, o sargento ganha. Quer dizer, a elegância verdadeira não existe mais no mundo burguês. E essa nossa obsessão é uma espécie de compensação. Quer dizer, nós queremos ficar parecendo bonitos, mas nós não seremos bonitos jamais. Bom, eu vou começar pela última pergunta, que é a mais fácil. Eu não costumo dar palpite na conduta alheia, exceto naquilo que me diz respeito pessoalmente. Quer dizer, como eu estou nesse negócio de vida intelectual, filosofia, literatura, etc., esse é o meu ramo e aí eu opino. Então, nesse setor, eu acho que eu posso cobrar de meus colegas de ofício, quer dizer, do meu grêmio profissional, uma conduta moral. Quer dizer, eu nunca dei palpites sobre moral de modo geral, mas me atenho à cobrança com relação à ética da vida intelectual. Então, o que é o imbecil coletivo? O imbecil coletivo é uma vasta cobrança, tá certo? Há pessoas que, na esfera intelectual, estão agindo da maneira a mais imoral possível. Isso é. Uma vez o Bruno Tolentino me pediu uma definição de honestidade intelectual. Ele disse: olha, essa é a coisa mais simples do mundo. É você não dizer que sabe aquilo que você não sabe e não dizer que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Quer dizer, essas são as duas regras máximas que estão sendo desobedecidas constantemente. Quer dizer, o sujeito que faz que não sabe, né, aquilo que ele está perfeitamente informado, e por outro lado dá palpite em coisas que não são da sua conta e que ele ignora completamente, né? E eu acho que se houvesse um pouco mais de ética na esfera intelectual, tudo mais seria melhor. Mas hoje em dia a moda é cobrar moral apenas dos políticos, como se fossem eles que geram os padrões, os valores, os símbolos. Não são os políticos, são os intelectuais, são os artistas, são o pessoal do show business. Esse é que vem em primeiro lugar. E é desses que nós temos que cobrar antes de tudo. Como dizia o velho I Ching,
castigue a sua cidade em primeiro lugar, depois a vizinha. Essa atitude que eu estou assumindo, ela não pretende ser um molde para ninguém, é apenas uma resposta a uma determinada situação concreta, onde todo mundo dá palpite a respeito da moralidade de quem quer que seja. E eu acho que esta intervenção excessiva na moral pública, ela em si mesma é imoral, porque revela a pretensão que o sujeito tem de julgar coisas que ele não entende e das quais ele não procura sequer se informar. Quer dizer, o primeiro dever de justiça é você se informar sobre o que realmente está passando. Ora, às vezes as coisas são complexas e é preciso muitos anos para que você chegue a uma conclusão. Por isso mesmo que uns anos atrás eu já fiz um voto de pobreza em matéria de opinião. Quer dizer, eu costumo dar a minha opinião quando eu já examinei o caso bastante, eu conheço, então ela já não é mais apenas uma opinião, acho isso, acho aquilo. Não, ela tem um certo valor cognoscitivo. E nas coisas que eu não examinei, eu digo, não sei. Tem até um verso da Alberto da Cunha Mello, que junto com o Bruno Tolentino, é um dos grandes poetas brasileiros, ele diz o seguinte: quem não se rebusca, se acha. Diga não sei e receba uma aula de graça. Porque sempre que você diz não sei, vou esperar mais um pouco, vou examinar, você sempre acaba ganhando. Muito bem, eu acho que quanto mais se evitar argumentos de tipo moral em campanhas políticas, melhor. Mas eu não acredito realmente que esses políticos possam ser substancialmente melhores uns do que os outros. Eu acho eu acho que o discurso moralista, acusatório, a pretensão de que você é o lado bom e o outro mal, eu acho isso inteiramente absurdo. Quer dizer, isso tem que ser, as questões de bem e de mal têm que ser encaradas com seriedade, não é na propaganda política que nós vamos resolver isso, e sobretudo nós temos que lembrar o velho conselho de Leonardo da Vinci: dove se grida non è vera scienza. Quer dizer, onde se grita não há verdadeiro conhecimento. Ora, numa campanha política todo mundo gritando, quer dizer, como é que vamos saber quem é o bonzinho e o malvado? E eu acho que esses termos deveriam ser evitados. Eu acho que tanto é uma pretensão abusiva do Paulo Maluf, ele colocar ele sendo bem e o outro mal, quanto você tentar refutar e dizer, não, ele que é o malvado, nós somos bons. Isso é conversa de criança. Eu sou bonzinho, você é o malvado. Aqui nós sabemos que ninguém presta, né? Todos nós. Eu até já propus uma alteração no Evangelho, ali onde diz amai-vos uns aos outros, eu trocaria por tolerai-vos uns aos outros. Na próxima edição do Evangelho vai ser, porque isso às vezes é o máximo que nós conseguimos. Quer dizer, o reconhecimento, veja, esse é o ensinamento, eu estou brincando evidentemente, mas o ensino, a doutrina da própria igreja fala do pecado original. Se você entende o pecado original, você entende que aqui ninguém presta. Tá certo? Então, vamos falar com mais moderação, exceto nos pontos onde tivermos certeza razoável o suficiente, o que é um caso muito raro. Para você, o que é mais imoral? O tchan ou a política brasileira? Que páreo duro. Isso é muito difícil, mas eu acho que o tchan costuma ser menos prejudicial. Em primeiro lugar, você já tem uma rejeição estética, que não, a coisa é muito vulgar, muito idiota. E o sujeito, para prestar atenção nisso, só se for igualmente idiota. Eu não acredito que isso realmente possa prejudicar ninguém. Mas a política, ao contrário, a política molda o futuro. A política tem consequências de muitíssimo longo prazo. Tá certo? E eu, por um temperamento pessoal, não sou muito inclinado a levar muito a sério as questões de moral sexual. Eu acho que essas são questões menores no âmbito público, embora no âmbito íntimo sejam fundamentais, tá certo, para a perfeição da alma. Mas no âmbito público não se deveria dar tanto peso a elas, né? E eu acho que a idolatria da estética é um fenômeno paralelo ao moralismo que nós estamos falando. Quer dizer, como você não tem mais religião no sentido profundo, você não tem de fato um acesso ao conhecimento de Deus, então você começa a criar substitutivos. Um deles é a idolatria da moral, o outro é a idolatria da obra de arte, do gênio, etc, etc. E é tudo isso uma das mais temíveis babaquices modernas. Tá? Bom, acho que toda a nossa conversação aqui é, de certo modo, uma explicação disso. Quer dizer, nós estamos falando que a palavra moral pode ter dois sentidos, quer dizer, pode se referir a um certo padrão, o ideal de perfeição, que nos aproximaria, por exemplo, do modelo Jesus Cristo, e pode querer dizer também um código que é adotado uniformemente para toda a sociedade e que se transforma, no fim das contas, num código penal, tá certo? E numa espécie de regulamento das fofocas. Isso quer dizer, é o padrão pelo qual nós podemos falar mal do adversário e sentir que nós somos muito bons quando conseguimos provar que alguém é mau. É evidente que a moral, nesta última acepção, deve ser somente objeto de zombaria, apesar da utilidade política e administrativa que ela pode ter.
Porque nós não podemos esquecer o seguinte, quando se diz que, por exemplo, Kissinger dizia que a política é a arte do possível, quer dizer, o possível significa apenas a mediocridade de uma determinada situação que pode mudar amanhã e admitir outras possibilidades. Mas a religião e a moral, no sentido primordial da coisa, não visa nunca apenas o possível, mas visa algo que está sempre acima. Nesse sentido, a verdadeira moral será sempre um pouco utópica. Ela pedirá de nós uma perfeição que nós não vamos alcançar materialmente, mas à qual devemos tender por amor a Deus e amor ao nosso semelhante. Nessa linha tem uma pergunta da plateia, do Edson. Há possibilidade de fundamentar uma moral sem Deus? Onde buscar sistemas referenciais? Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Em primeiro lugar, a questão de Deus levaria tempo para a gente explicar isso, mas quando pergunto se acredita em Deus, eu lembro da resposta de Henry Miller. Perguntaram a Henry Miller se ele acreditava em Deus, ele falou, bom, o problema não é esse, o problema é saber se Deus acredita em mim. Eu acho a existência de Deus um dado objetivo, e eu acho que isso poderia ser matéria de discussão, mas não creio que seja uma coisa tão relativa e tão impossível de você captar como hoje em dia se diz. Qualquer moral que ampute da percepção humana qualquer padrão de perfeição absoluta, tá certo? Cai na indiferença. Tá certo? A partir daí a moral se torna apenas convencionalismo, código, etc, etc. Porém, é necessário lembrar o seguinte: desde o século passado, desde Kant, nós estamos acostumados com a ideia de que da realidade nós não podemos deduzir valores, de que entre os julgamentos de fato e o julgamento de valor existe um abismo intransponível. Mas isso não é verdade de maneira alguma, porque a simples percepção sensível já implica uma seleção, implica uma distinção entre o que é importante e o que é acidental. Quer dizer, o mundo, tal como aparece a nós, não é uma pasta homogênea, tá certo? Mas ele é um cenário onde aparecem qualidades distintas. Por exemplo, se eu olho para você agora, bom, uma coisa é eu conversar olhando para os seus olhos, mas se eu conversar olhando para o seu dedão do pé, você não vai entender mais nada do que eu estou falando. Portanto, existe uma hierarquia já nessa percepção e nessa comunicação. Eu acredito que o conhecimento moral é mais desse tipo, é um conhecimento quase intuitivo ou instintivo, se você quiser. Ele tem que ser, claro, que aprimorado mediante treinamento. Eu não acredito em códigos morais, tá certo? Mas eu acredito em desenvolvimento de uma espécie de percepção moral. E acho que é isso que hoje está justamente falhando. Eu acho que esse senso moral foi muito abafado por discussões muito rebuscadas, onde justamente as pessoas fingem que não sabem aquilo que elas sabem perfeitamente bem. Bom, a justiça, no sentido jurídico da coisa, é evidentemente um produto derivado. Quer dizer, a moral é uma instância mais fundamental. Embora possa haver para fins práticos uma certa separação. A grande tragédia que acontece hoje é a redução da moral ao aspecto jurídico. De modo geral, o Ocidente tem uma mania jurídica absolutamente infernal. Quer dizer, nós acreditamos, por exemplo, que a história jurídica é toda a história. Nós vemos, por exemplo, que os direitos que estão escritos no papel evoluíram e se tornaram melhorzinhos. Nós acreditamos que nós progredimos moralmente. Agora, por exemplo, está falando a questão da tortura. Bom, sociedades que aceitavam a tortura como princípio não a praticavam com a intensidade e com a crueldade com que nós a praticamos hoje. Quer dizer que os direitos nominais são uma coisa, mas a prática social real é outra muito diferente. Como nós temos essa obsessão jurídica, nós lembramos as nossas leis de hoje e dizemos, como elas são maravilhosas em relação àquelas de antigamente. Tá certo? Mas não pode esquecer que a história jurídica é apenas uma história ideal, e não a história da trama social real. Por exemplo, se você vê a ideia, por exemplo, de genocídio, de você matar populações inteiras, ou simplesmente como na última guerra, o bombardeio de populações civis. Olha, mas qualquer tirano, qualquer potentado da antiguidade acharia isso uma coisa horrorosa. Olá, por falar de tirania, tem que concluir em função do tempo que nós estamos.